O estude comigo de hoje diz respeito ao vídeo que eu assistia do congresso que teve de psicologia aqui em São Paulo. A mesa tratou de assuntos muito importantes, como direitos humanos e psicoterapia. Sobre como não adianta ter uma clínica dessas que a gente chama de neutra, que não leva em conta o sofrimento real que as mazelas sociais causam, como racismo, machismo, homofobia, transfobia, e como é muito importante levar um olhar livre de julgamentos e de aceitação do sofrimento que a pessoa traz como verdadeiro, né? Que a gente não pode falar, nossa, você não sofre com isso. Mas também como é importante estudar sobre esses temas, especialmente os que não dizem da sua realidade, como eu, uma mulher branca, estudar sobre racismo. É, enfim, coisas nesse sentido. Eu acho muito importante, uma parte que me chamou muita atenção, foi quando uma das participantes, né, da mesa trouxe a questão da tortura no passado. E apesar disso não ter sido abordado, né, na mesa, pelo menos não me lembro disso ter sido abordado, existe muito elemento da terapia, da psicologia e a tortura, porque nenhuma tortura, mesmo antes da psicologia existir, existe em si só. Nunca é só uma agressão física, é sempre uma agressão física com o efeito psicológico também. E quando não é só uma tortura psicológica, né, que vamos admitir que pelo menos o que a ditadura mais fez aqui no Brasil foi tortura só psicológica. O país inteiro refém de uma tortura psicológica e as pessoas sendo torturadas no doicode nessa combinação, né? Físico, sexual e psicológico. Mas enfim, acabei me atropelando, entrando em outro tema. Mas, tipo, como, por exemplo, muitas das violências que a gente sofre, quando são repetidamente, podem ser chamadas de tortura. Uma criança que sofre homofobia em casa, criança, adolescente e tal, que é onde a gente vê mais, né? Enfim, pelo menos na minha realidade, não é tanto com crianças, que sofrem repetidas violências homofóbicas em casa, cara, isso é uma tortura, isso é um efeito muito sério no seu psicológico. Não é só você encontrar alguém que não gosta. Não é só falarem que, sei lá, banana tem gosto ruim, pensando assim. É repetido, o negócio tá lá constantemente, comendo a tua autoestima, comendo a tua identidade de eu, comendo, destruindo essas coisas. Eu acho que isso precisa ser mais falado sobre como muitas vezes essas torturas também vêm com o linguajar da psicologia, vêm com tô fazendo isso porque eu te amo, tô preocupada com você, pensando assim, nesse exemplo, né, da pessoa em casa sofrendo homofobia. Ou até mesmo com o idioma, né, da psicologia, de gaslight, de você estar alterado, de você precisa refletir suas ações, você precisa de ajuda. Quando não, óbvio, precisa de ajuda. Você tá sofrendo violência constantemente em casa, então você precisa de ajuda, né? Inclusive de terapia. Mas não no sentido do que a pessoa fala, sobre como muitos termos, ansiedade às vezes virava o termo, né? Ansiedade às vezes é usado pra subjugar as pessoas. Enfim, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Como, tipo, isso é um absurdo. Acontece bastante. E é um absurdo. E isso não é falado o suficiente, pelo menos eu não vejo as pessoas falando o suficiente sobre como isso acontece, como o linguajar da psicologia é cooptado pra violentar pessoas. E, enfim, isso ficou me corroendo a cabeça desde hoje de manhã, quando de fato entrei em contato com esse estudo, com esse vídeo pra estudar. Eu acho que a gente tem que, não sei, a gente da psicologia tem um dever, é claro, né? De se posicionar contra, de lutar contra isso, nem que seja só um post no Instagram falando. Não tem problema seguir, não tem problema ser lésbica e por assim vai. Mas a gente, enquanto humanidade, precisa pôr um pé além, precisa dar um passo além, não tem só como ficar nisso. Enfim, é isso. Gostou do assunto? Deixa um like, deixa um comentário. Pra saber se é um tema que eu deveria me aprofundar mais por aqui, não só nos meus estudos individuais.